Graça e paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 125. Seja muito bem-vindo nesta noite, você que está em casa, você que nos assiste pelo YouTube, que o Senhor abençoe a sua vida, que seja quando você estiver assistindo, você que está ao vivo, você que porventura assiste depois, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor te abençoe aí onde você está. Salmo número 125. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Confiar em Deus, né? Esse é o nosso trabalho. A gente depositar em Deus a nossa confiança. Isso diz respeito à nossa salvação. Quem tenta se salvar por seus próprios méritos não alcança a salvação. A nossa salvação está em confiar no sacrifício que Cristo fez por nós. Mas isso diz muito sobre o nosso dia a dia. E eu convido você, nesta noite, a colocar o seu problema diante de Deus, apresentar aquilo que te inquieta, aquilo que perturba o seu coração, apresentar a Deus. Isaías diz nessas palavras: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, de um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Nenhuma religião tem um Deus que age em resposta a você não fazer nada. Eu não sei se é não fazer nada, porque confiar é fazer algo. Quanto mais você coloca a sua confiança em Deus, mais Ele trabalha e opera na nossa situação. É difícil, porque às vezes a gente quer pôr a mão, a gente quer mexer, mas confiar em Deus, colocar nele a nossa confiança, esperar nele, fazer aquilo que Ele nos manda fazer, isso também é confiar. Não é não fazer nada, mas é acreditar que aquilo que Ele nos diz para fazer, aquilo que Ele nos manda fazer, é o que nós temos a fazer. Os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas inquietações, as nossas preocupações. Qualquer coisa que possa te distrair neste momento, que possa roubar a sua atenção, para que Ele nos abençoe trabalhando por nós e que nós possamos entrar na sua presença. Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, ó Deus, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós clamamos, ó Deus, pelo sangue de Cristo, que é poderoso, que é suficiente para nos purificar, para nos lavar. Nós pedimos, ó Deus, que os nossos pensamentos, o nosso coração seja tocado pelo Senhor, ó Deus, neste momento.
para que a gente possa entrar diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, cuida de nós neste momento, nos conduz pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Tira toda distração, tira toda amargura, toda tristeza, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos, que as nossas canções cheguem até os Seus ouvidos, que nós possamos realmente dizer aquilo que cantamos ao Senhor, ó Deus. Recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, as nossas músicas, ó Deus, que sejam uma expressão de adoração ao Senhor. Nós pedimos a Tua graça, pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós neste momento. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos colocar de pé. O pessoal que está em casa também, nesse momento, se possível, se coloca de pé. Deixa o celular um pouco distante, aumenta o volume. Se puder colocar na televisão, também coloque. Não deixe que nada te atrapalhe e te tire da presença de Deus nesse momento. Amém? Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei contigo. Amém? A porta é o que? É o nosso coração. Então vamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha nos tocar nessa noite. Imagine vocês, quando vocês nasceram, não fosse na maternidade, fosse numa loja de instrumento. Qual instrumento você seria? Seria uma guitarra? Seria uma bateria? Seria um teclado? Não importa o instrumento que você seja. Eu acho que eu seria um cavaquinho pelo meu tamanho, mas eu toco contrabaixo, não importa. Mas um músico, um instrumento precisa de um músico para ser tocado. Ele não vai ser tocado sozinho. E a gente aqui, quando a gente chega aqui para tocar, a gente afina o instrumento, a gente limpa o instrumento, a gente não usa ele de qualquer forma. Então, deixe Deus entrar no seu coração. Você é instrumento de Deus. Deixa Ele te usar nessa noite, deixa Ele te limpar, deixa Ele te afinar. Amém? Convida o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem que esta é a hora. Vem que eu quero te adorar. Amém? Está
Nós queremos num Deus que é poderoso, Ele nunca falha. E eu não preciso querer mais do que Ele quer, porque o que Ele quer para mim e para você é infinitamente. Amém? Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Conosco, sempre perto estás, quando a solução, mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Amém. O profeta Joel, certa vez ele disse que nos últimos dias Deus derramará o Espírito Santo sobre a nossa vida. Em Lucas 3,16 também diz: Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Vamos convidar o Espírito Santo para inundar nossas vidas nessa noite. Porque não há nada igual, não há nada melhor, não há nada incomparável que a presença de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
Diga: não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, diga: eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, e a vergonha desfaz. Diga: tua presença, Deus, tua presença. Diga: não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, tua presença. Diga: Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito.
Senhor, do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Pai, sabemos que às vezes não somos dignos, mas a Tua graça nos basta. E queremos Te agradecer com a salva de palmas, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Amém. Amém. Gostaria de conhecer algumas pessoas que hoje nos visitam. Estão com você? Não? Sim? Apresenta pra gente. Amém, sejam muito bem-vindos. É Guilherme Henrique. Amém. Henrique Veloso, é isso? Amém. O Henrique esteve aqui no domingo passado. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe, é um prazer recebê-los. Se você nos visita virtualmente, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração nesta noite também. Amém. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu convido você a ler comigo Provérbios, capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor. Amém. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-te do mal. Dízimo e oferta, antes de falar de dinheiro, fala sobre o nosso coração. Antes de tocar no nosso bolso, dizimar, ofertar na igreja, tem a ver com o nosso coração. E tem a ver com o quanto nós confiamos em Deus. O texto aqui nos diz para confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento. Porque pelo meu próprio entendimento, se eu não dizimar e não ofertar, vai sobrar mais dinheiro para mim. Esse é o entendimento normal de você entender a coisa. Se eu não dizimo, se eu não oferto, se eu não dou nada na igreja, sobra mais dinheiro para mim. E o que esse texto nos diz é que há coisas onde o nosso próprio entendimento, onde aquilo que parece lógico, não é. Onde aquilo que parece o óbvio, aquilo que o nosso entendimento, aquela conclusão que o nosso entendimento chega, ele diz assim: não se apoie no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o seu coração. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A minha oração nesta noite é para que nós possamos, para que esta igreja possa, para que reconhecer a Deus nas nossas finanças. Cada um de nós, cada pessoa individualmente, possa reconhecer a Deus nas suas finanças. Notícia para você: se você não dá o dízimo, se você não oferta, se você não contribui, se você ganhasse 10 vezes mais, muito provavelmente você não contribuiria da mesma forma.
se você não é generoso no dar, se o seu salário multiplicar por 10, provavelmente você continuará não ofertando e não dizimando. Porque o que vai ter mudado é o quanto você ganha e não o seu coração. A gente sempre acha que é porque a gente tem pouco, é porque o meu dinheiro quase não dá. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a gente não deve achar que é a questão do dinheiro, mas a gente reconhecer como está o nosso coração. O momento do dízimo, o momento da oferta, ou a forma como você se relaciona com isso durante o seu mês. Os tempos mudaram, né? Hoje para mim é muito estranho essa coisa de não ter gasofilácio. Agora, principalmente com a pandemia, a gente começou a principal meio de dízimo e oferta tem sido transferência para as contas da igreja. Então nem sempre é no domingo aqui, mas a forma como a gente se relaciona com isso diz respeito ao nosso coração e o quanto a gente honra a Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós não prometemos, porque há quem prometa, é estranho falar isso, mas há quem prometa que Deus vai te dar 10 vezes mais. Traga aqui o seu dízimo, a sua oferta, e Deus vai te abençoar. Mas o que a Bíblia nos diz é: se você reconhecer o Senhor na parte das suas finanças, Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Que nós possamos experimentar isso como igreja, cada um de nós. Amém. Convido você que está online, faça a sua transferência. Para o pessoal que está online, está aparecendo as contas para o pessoal que está online. E para o pessoal que está aqui, tá aparecendo para o pessoal que está aqui também. Se você quiser anotar, se é mais fácil para você transferir. Mas eu acho que podia pôr o gasofilácio aqui. Amém. Se você quiser trazer aqui a sua oferta, quiser trazer aqui a sua contribuição. Amém. Enquanto isso, eu quero orar junto com você. Amém. Deus, nós pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração, ó Deus. Tira, Senhor, todo medo, tira toda insegurança. Tira, Senhor, prioridades erradas, Senhor. Ó Deus, se o dinheiro tem sido Deus, se Mamon tem sido Senhor, nós pedimos que o Senhor tome o teu lugar, ó Deus. Liberta, ó Deus, da escravidão do consumo. Liberta, ó Deus, da futilidade. Ó Deus, que nós sejamos generosos no repartir uns com os outros. Que nós abençoemos a tua casa. Que nós sejamos fiéis a ti com as nossas finanças, Senhor. Ó Deus, que o dinheiro ocupe o lugar dele no nosso coração e nunca ocupe o lugar do Senhor. Nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a direção do teu Espírito Santo nas nossas finanças, no nosso trabalho, no nosso labor, ó Deus. Abençoa, prospera os teus filhos, abençoa no trabalho, abençoa nas empresas, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Se você quiser trazer, pode trazer agora. Amém. Eu vou aproveitar e tomar um tempinho dos avisos aqui e quero falar aos irmãos
sobre o estudo bíblico de quarta-feira. Nós temos feito ele online. E a experiência que nós temos tido é muito boa. Eu acho, falo por mim e acredito pelo retorno que a gente tem tido dos irmãos, tem sido uma experiência muito legal. Nós estamos estudando agora o livro de Apocalipse. Nós começamos uma nova fase de estudo nesta quarta-feira. Estudamos a carta à igreja de Éfeso. Você está convidado, você que está no grupo da igreja, o link tem sido mandado lá. Nós encerramos uma série de estudos que foi um panorama sobre a Bíblia. Então fomos sobre panorama sobre a teologia, o que nós cremos, no que nós acreditamos, como que nós entendemos, com base naquilo que a Bíblia nos ensina, como que nós consideramos a própria Bíblia, qual a importância da Bíblia para nós, o que nós pensamos sobre salvação, o que nós pensamos sobre o homem, sobre o pecado, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Foram 10 temas e agora nós estamos iniciando um novo momento e tem sido sobre Apocalipse. Convido você a participar, participe com sua família. É muito legal porque permite muito mais interação, é um espaço que dá para você falar, dá para você colocar a sua pergunta, o seu comentário. E de fato tem sido muito enriquecido pelo comentário dos irmãos, pela experiência. Tem um tom mais de escola bíblica dominical, é mais participativo. Você está convidado, às quartas-feiras, às 20 horas. O link tem sido passado no grupo da igreja. Amém. Pastor. Saúdo a todos os presentes, saúdo a todos que estão distantes também, com a graça bendita, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Nós vamos meditar nesse instante na palavra de Deus. Eu quero convidá-los para abrir as suas Bíblias na carta aos Coríntios, no capítulo 11. 1 de Coríntios, capítulo 11. Todos acharam? Onze. Isto. A partir do verso 17. Amém, queridos? Esse texto, ele fala um pouco sobre a ceia, mas ele abre para nós uma visão maior de certas coisas que aconteciam em torno da ceia do Senhor, da celebração. Então aqui no capítulo 11 de Coríntios,
O verso 17 diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ele vai dizer algumas coisas, trazer algumas prescrições, mas ele começa dizendo que a razão dessas prescrições é que ele não estava satisfeito. O apóstolo recebeu informações, recebeu notícias, não é? A respeito da igreja que estava em Coríntios. E aí, meus queridos, eu quero chamar a atenção para um fato importante na igreja dos Coríntios. É que era uma igreja muito bem estruturada doutrinariamente. Doutrinariamente muito bem estruturada. Se você quiser ter ideia disto, aqui no próprio capítulo 11, no primeiro versículo, nós vamos encontrar a seguinte afirmação do apóstolo. No verso 2, ele diz assim: de fato, eu vos louvo, porque em tudo lembrais de mim e retendes as tradições, os ensinos, o doutrinamento que eu vos entreguei. Então aqui ele começa o capítulo louvando, não é? Para nós sabermos ainda mais sobre esta igreja, no primeiro capítulo desta carta, quando Paulo está fazendo a sua saudação inicial, né, o seu prefácio, ele diz assim, irmãos, 1 de Coríntios, capítulo 1, o verso 4. Ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Verso 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Isso quer dizer que eles foram instruídos, que eles aprenderam, que eles absorveram, adquiriram conhecimento doutrinário que foi lhes dado através do apóstolo, né? Ele diz mais: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira, presta atenção nisso aqui, de maneira que não vos falte nenhum dom. Naquela igreja de Coríntios, estava presente todos os dons que o Espírito Santo concedeu à igreja. Os dons espirituais são derramados, são disponibilizados pelo Espírito Santo, conforme o seu querer, a sua vontade, na vida dos irmãos, mas eles são dados à igreja, não é? Para a edificação da igreja, a edificação do corpo. Há um desvio muito grande nisso, não é? Hoje nós vemos algumas coisas assim, tão absurdas, a respeito dos dons, onde constatamos que, por exemplo, a pessoa recebe um determinado dom, principalmente se for um dom espetacular, um dom de maravilhas, um dom de operar milagres. Tchau, igreja, eu agora sou milagreiro, eu agora oro e os doentes são curados, eu agora oro e os demônios saem, eu agora oro e coisas maravilhosas acontecem. Tchau, vou abrir o meu ministério. Ministério, irmãos, não sei nem se pode dizer que é igreja, que está fora do padrão, mas vou abrir o meu ministério.
E vai, irmãos. Quando o objetivo dos dons dado a cada irmão, né? E cada irmão tem um dom, nem que seja pelo menos um. Mas a Bíblia não mostra que algum irmão tenha todos os dons. Não desisto, não é? Mas é o conjunto da igreja. Um recebe o dom de consolo, dom de governo, dom de edificar, de exortar, o dom de orar pelos enfermos, o dom de orar em línguas, o dom de interpretar as línguas. E aquele conjunto vai formando a estrutura da igreja. Então, Paulo está dizendo aqui que naquela igreja eles estavam doutrinados, dominando o ensino bíblico, com muita sabedoria, e que na questão dos dons espirituais, nenhum dom faltava àquela igreja. Um tinha um, outro tinha dois, outro tinha mais um, de forma que a igreja era completa. Aqui, irmãos, o apóstolo, na sua missão de reensinar, né, através das cartas, ele vai agora, ele tem em mente tratar exatamente da questão dos dons espirituais, que embora estivessem presentes na igreja, estava meio confuso, estava meio desordenado, não estava conforme o ensino da palavra de Deus. Só que aí, irmãos, ele percebe que há um problema naquela igreja. E que antes dele introduzir o assunto dos dons espirituais, de como o Espírito Santo opera na igreja para a edificação, crescimento, fortalecimento do corpo, ele falou: opa, preciso de corrigir alguma coisa aqui. Então, ele começa o capítulo dizendo: eu vos louvo, e agora, no verso 17, fala: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. E aqui, irmãos, ele vai tratar do que estava acontecendo na ceia do Senhor. É bom nós sabermos que a ceia, lá no começo da igreja, ela acontecia dentro de um evento grandioso na igreja. Lá, o apóstolo Judas, na sua grande, pequena carta, né? Ou pequena, grande carta, no seu conteúdo, ele fala sobre isto. Era chamado de ágape, que traduzido é festa do amor, ou festa de amor. Então a igreja já sabia: olha, vai ter ágape, vai ter festa de amor, diríamos nós, se tivesse assim continuado, não é? Então aquilo, irmãos, era um evento, de certa forma, na sua estrutura, na sua grandiosidade, era semelhante à Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus era um evento fenomenal, e o povo vinha de longe, o povo trazia as coisas, e era uma alegria imensa na Páscoa. E tinha um ritual litúrgico todo complexo, né? Eu falei disso recentemente aqui. Aquela coisa do cântaro de água que era derramado, era buscado lá na fonte de Siloé, e vinha aquela procissão seguindo o sacerdote, um grande coral cantando, essas coisas todas. Era a festa da Páscoa. Só que para a igreja cristã, a Páscoa tinha sido abolida. Cristo encerrou, né, não encerrou para o judeu continua fazendo a Páscoa até hoje, mas ele começa a igreja dizendo: olha, a história é outra, né? Aqui agora uma nova aliança que eu estou celebrando com vocês, uma aliança no meu sangue, que é derramado para a remissão dos pecados. E aí ele celebra a Páscoa com os seus discípulos, e a seguir ele
começa então a ministrar a ceia, né? E tendo Jesus comido com seus discípulos, então pegou um pão, olha só. E aí ele introduz a ceia, que torna uma ordenança para a igreja. Porque ele diz assim: fazei isto, né? Continuai fazendo isto. E todas as vezes que o fizerdes, então ali passa a ser uma ordenança para a sua igreja. Muito bem. Então, o povo reunia para o ágape, ou agapé, não importa a pronúncia, para nós. E as pessoas vinham trazendo muita coisa para comer, com sua família, os seus filhos, os da sua casa. Trazia ali, eu imagino, um camelo ou um jumento, não sei, com muita coisa no lombo, e vinham de longe, né, de outras comunidades, outras regiões, vilarejos, vinham para celebrar o ágape. E aquilo, irmãos, era comida e bebida, rolava um vinho solto naquilo, né? E o apóstolo tomou conhecimento de que tinha algumas coisas estranhas acontecendo. Ele vai falar disso aqui no verso 18. Porque, antes de tudo, estou informado, chegou-lhe a informação, né? A igreja não pode ter fofoqueiro, né? Mas informante, às vezes, é preciso, né? Não pode mentir. O irmão estava indo de Corinto para visitá-lo, para estar com ele. E aí, irmão, como é que está a igreja lá? Ele não podia negar. Olha, apóstolo, está acontecendo umas coisas lá, assim, assim, principalmente na ceia. Não é? Já tinha passado outras coisas, irmãos, muitos problemas na igreja, mostrando que igreja doutrinária, igreja com conhecimento, igreja com dons espirituais também tem problema, também tem pecado. Pecados e problemas que precisam ser resolvidos, pecados que precisam ser corrigidos, mas tem. A comunidade dos santos enfrenta isso, irmãos, porque nós vivemos as duas naturezas, não é? A velha natureza está sempre presente em nós, na nossa vida, e é uma luta constante, irmãos. O que eu quero fazer, muitas vezes não consigo, não dou conta, não chego a tempo, não... E o que eu não quero, mexe, vira, eu tropeço, mexe, vira, eu derrapo e fiz. Quando eu vi, já tinha falado. Quando eu vi, já tinha feito. São as nossas coisas, irmãos, que precisam ser reconhecidas, precisam ser levadas a Deus, precisam ser tratadas pela igreja. Tem coisas que, pelo amor de Deus, aconteceu só na mente da igreja, vai trazer só na mente do irmão, vai trazer para a igreja, não tem nem jeito, o irmão só pensou aquilo, mas que é um erro, é um pecado, não é? Mas aquilo que é mais grave, e a igreja de Corinto teve problemas graves, no capítulo 5 tem um lá que é terrível, irmãos. Um caso lá, os irmãos conhecem, um irmão da igreja, doutrinado, tinha dom, mas ele estava tendo um caso com a mulher do seu pai, talvez uma madrasta, não sei, talvez até uma segunda esposa, naquele tempo era possível, e Paulo teve que tratar aquilo, tratou como convinha, não é? Depois vem um outro caso de pessoas que estavam tendo causas na justiça, levando irmão nos tribunais. E Paulo perdia o sono com aquilo, porque, meu Deus, não é? Quando ele diz
que o que mais afligia ele, além dos açoites, além das perseguições, além dos apedrejamentos, além dos naufrágios, tudo que ele sofreu, o que mais o incomodava era a preocupação com a igreja de Deus. Por causa dessas coisas, irmãos. Então, se a igreja fosse toda barra limpa, nivelada, sem problema, ele não tinha essa preocupação. Ele deitava e descansava. Então aqui chegou mais essa questão da ceia. O que estava acontecendo, irmãos? No ágape. Aqueles irmãos chegavam, os irmãos de mais posse, né? Chegava lá, levando o seu cabrito, levando o seu bezerro, sei lá, talvez até uma leitoinha, né? Que o judeu não comia, mas os cristãos estavam liberados, comida, né? Uma leitoinha assada, uma pororoca e tal, pururuca. Só que o que acontece? Ele na festa tinha comida sobejando na mesa dele. Ele e os seus comiam, fartavam, arrotavam, palitavam o dente, sei lá. E o outro irmão que tinha mais dificuldade, que não podia levar toda aquela comida, voltava para casa de bucho vazio, irmãos. Está aqui no verso 21. Verso 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. Olha, irmãos, que coisa absurda. Nossa, então aqueles irmãos daquela época faziam isso? Está dizendo aqui que fazia. Nós não fazemos mais. Será? Será que quando a gente convoca aquele churrascão na nossa casa assim, entendeu? Costela, picanha e fraldinha e sei lá o que mais. Será que a gente ao menos lembra que é possível que algum irmão da igreja esteja naquele momento sem o que comer em casa? Ou pelo menos passando por uma dificuldade tão grande que não pode fazer uma mesa semelhante na casa dele? Ah, pastor, mas cada qual com seus problemas, né? Ema, cada qual com suas dificuldades. Será que é assim, irmãos? Será que a espiritualidade, a má espiritualidade deles, também não pode estar sendo problema nosso? Quando nós não nos incomodamos com o outro? Ah, mas pastor, se eu for resolver o problema de todo mundo, eu vou criar um problema para mim, eu sei disso. Mas nós somos uma comunidade. Numa comunidade, não precisa de você dar tudo que você tem, mas quando você disponibiliza algo da sua parte, vai ser juntado a outro que disponibilizou algo da parte dele, daqui a pouco nós podemos acudir os necessitados. Eu estou falando isso, irmãos, pelo menos aos domésticos da fé, que é o que a Bíblia ensina, não é? É o que a Bíblia ensina, os domésticos da fé. Os de fora também, se possível, atendê-los. E aí, irmãos, uns comiam demais, não só comia, porque o texto que está dizendo que se comiam e se embriagavam. Se embriagavam. Olha, naquela igreja, com aquele doutrinamento todo, cheia de dons, elogiada, mas estava tendo isso, irmãos. Então Paulo não passa a mão, não alisa essa situação e fala direto para eles: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, não vos elogio, não vos aprovo. Isso, irmãos, o que aconteceu? Isso forçou uma mudança. Hoje nós vamos participar da ceia, uma vez por mês, né? Geralmente no primeiro domingo, não há nenhuma obrigação de que seja no primeiro domingo.
e nem de que seja no domingo, pode ser outro dia da semana. Tem igrejas, tem locais que tem outras opções. Eu conheço uma igreja que a ceia é uma vez por ano. Eu conheço uma outra igreja que a ceia é todo domingo tem ceia. Todo domingo tem ceia. Então não tem uma prescrição a esse respeito. O nosso costume como igreja batista, e a maioria das igrejas, né, as assembleias também, acho que os presbiterianos, e a maioria de nós, é assim. Um dia, geralmente o primeiro domingo do mês. E aí, irmãos, Paulo teve que pedir que parasse com a festa de amor. Olha, gente, não dá para continuar assim. Está feio, está mal, não é de Deus. Porque agora a festa de amor está sendo somente a festa. Então, se não há amor, pare com a festa. Teve que tomar, e as coisas viraram para esse lado, e então não houve mais o ágape. É interessante que Paulo vai falar, a partir do capítulo 12, a respeito, então, dos dons espirituais. E ele está aqui preparando a igreja para isto. Lá no capítulo 1 que nós já lemos, quando ele diz assim, o verso 6, o verso 7, né? De maneira que não vos falta nenhum dom, ele vai dizer assim, aguardando vós a revelação, ou o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a volta de Jesus, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis. Olha só, irmãos, ele está dizendo isso para essa igreja de Coríntios. Não nos basta ter todo o conhecimento doutrinário, não nos basta termos, né, a igreja ter todos os dons, não basta os dons espirituais, mas ele está buscando, digamos, uma regra de perfeccionismo, o qual também vos confirmará para serdes irrepreensíveis. E na ceia eles estavam sendo irrepreensíveis. Então, corrigido a questão da ceia, ele vai falar então a respeito dos dons espirituais. Mas sabe o que eu achei interessante, irmãos? Quando ele faz aqui esse recorte e vai falar sobre os dons, então ele começa no capítulo 12, né, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que não tenhais conhecimento a esse respeito. E ele vai falando, irmãos, vai falando, mas quando ele chega num ponto da doutrina dos dons espirituais, ele sente necessidade de um novo recorte. A doutrina vai se estender até o capítulo 14, mas no 13, ele chama o pessoal para o ágape, porque, como eu disse, são palavras minhas, não está no texto, a festa, o amor acabou, ficou só festa. Então ele está falando dos dons espirituais, e no capítulo 13, ele vai ter um tratado todo especial, no que diz respeito também aos dons espirituais. É quando ele abre então o capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Quem aqui não conhece esse texto? Levanta o dedo, só o dedo. Quem não conhece? Levanta só o dedo, não levanta a mão não, porque eu vou cortar o seu dedo. Se você levantar a mão, eu vou cortar a sua mão. Não é? É o maravilhoso tratado sobre o amor. O amor, não é? O amor, a excelência do amor, a supremacia do amor. Então, assim como não podia ter festa sem amor,
também não pode ter dons espirituais se não há amor. E eu vou ler aqui até o verso 3, quando ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Aqui ele está falando de dons de língua, porque os anjos é uma interpretação assim, cabível, tá? Hermeneuticamente pode não estar absolutamente correta, mas língua dos homens é o inglês, é o francês, é o japonês, é o mineirês, é o baianês, língua de homens. Mas quando ele fala a língua dos anjos, nos deixa pensar que está falando de mistérios com Deus, não é? Mistérios em Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens, dá a impressão que todas as línguas dos homens, todos os idiomas da época, e também a língua dos anjos, se não tiver amor, não posso ter ágape, e nem posso ter dons espirituais. Serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Só o barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, está falando de dom de profetizar, dom de profecia. Ainda que eu tenha, e conheça todos os mistérios, não é? E tenha todo o conhecimento, toda a ciência, e junto a isso, ainda que eu tenha tamanha fé, que seja capaz de transportar os montes. Olha, não é? Qual o tamanho da fé que transporta um monte? Não é? É aquela do tamanhozinho de um carocinho de uma sementinha da salsa, né? Da mostarda. Estão acordados, né? Foi eu que esqueci mesmo, tá, irmãos? Um grãozinho de mostarda. Ainda que eu tenha uma fé desse tamanho, nessa medida, ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, não posso praticar o ágape, porque será festa sem amor, meramente festa. Ainda que eu distribua, olha o dom o dom de socorro, irmãos, a pessoa que socorre o que está em necessidade, né? Irmão, tudo bem aí? Está faltando alguma coisa? Posso ajudar? Né? Infelizmente, irmãos, a gente encontra problema na igreja tão sério, de orgulho, que às vezes a pessoa está precisando e ela não fala. Não, pastor, está tudo bem aqui. Não é? Mas a sua parte se você tem essa disponibilidade, ter esse dom de socorro, ao ponto de distribuir todos os seus bens entre os pobres. É tudo? Não. E entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se eu fizer isso, mas não for por amor, nada disso aproveitará. Estão entendendo que Paulo quer a perfeição? Paulo quer um estado uma posição tal daquela igreja, de firmeza, não só nas doutrinas, mas na prática, no procedimento, no trato daquilo que você aprendeu na doutrina. Não adianta eu saber a doutrina aqui, dele ensinando sobre o amor, se eu não consigo praticar o amor. Então, deixar um pouco, não é deixar, mas é juntar ao seu conhecimento e aquilo que você aprendeu, o seu aprendizado, a uma prática. É como diz Tiago, né? Fé
sem obras, né? Eu aprendi sobre a fé. Olha, Jesus falou, e depois Paulo confirmou no capítulo 13, que se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você sabe isto, mas não faz isto. Olha, eu aprendi na Bíblia que nós temos que amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Olha, está escrito lá no João, capítulo tal, verso tal. Eu aprendi, mas não põe na prática. Então, se nós aprendemos sobre a ceia, fazer isto em memória de mim. O pão simboliza o meu corpo, que é moído pelas vossas transgressões. O cálice representa o meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu sei tudo isso, mas na hora de sentar à mesa para pôr isto em prática, eu sei o ensinamento sobre isto, mas quando eu saio de volta da mesa, quando eu saio na rua, quando eu vou para minha casa, isso é meramente doutrina, ensino. Não é? Não adianta eu saber que a doutrina da consubstanciação, da substanciação, não adianta eu saber todas essas coisas, se nenhuma delas eu coloco em prática. Então, o apóstolo está dizendo isso aqui, irmãos, para ele poder seguir com esse ensinamento, preparando a igreja de Deus. Ele vai então para o capítulo 14. E olha assim a coerência, né, de Paulo na sua forma de conduzir o texto, né? E quando ele então termina de falar, antes dele começar o 13, no capítulo 12, verso 31, ele falou das línguas, dos dons, etc. Ele fala assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, quase que fechando a doutrina dos dons espirituais. Mas aí ele vai fazer um recorte, abrir o capítulo 13 e dizendo assim, aliás seria a parte final do verso 31, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente, que é o caminho do amor. E quando ele acaba de falar sobre o amor, irmãos, ele abre o capítulo 14, dizendo assim: segui o amor. Ele vai dizer, e procurai com zelo os dons espirituais. Mas antes ele bate o martelo nisto. O que é mais importante é o amor. Sem amor nada aproveita, sem amor nada tem sentido, sem amor nada se aproveita. Então ele começa o 14 dizendo: segui o amor. E aí ele vai continuar falando a respeito dos dons, de como o Espírito concede, como age na igreja, como isso faz a igreja funcionar como um corpo, né? Partes uns dos outros, um é como se fosse olho, outro como se fosse orelha, outro como se fosse braço, e assim vai. E ele então leva para a igreja de Coríntios um ensino, um reensino da sua doutrina. Agora, num patamar diferente, num patamar de levá-los a uma estatura maior em Cristo Jesus, que não é a doutrinária, que não é apenas a escriturística, mas é a pragmática. Bem-aventurados sois, se souberdes estas coisas e as praticar. Amém, queridos? Então, nessa noite, quando vamos participar da ceia, eu quero convidar aqui o nosso irmão, o presbítero Severino, que vai nos conduzir nessa parte, que nós possamos pensar, né, que o ágape continua se nós seguirmos o amor. E aí, sim, podemos fazer a festa, podemos fazer a comunhão, a Eucaristia, não é? E buscar também os dons espirituais.
Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A paz seja convosco, irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, que é maravilhosa a graça, né? Que é extensiva a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um hinário aí que tem uma frase importante. Ele diz que Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convidam a ceia. É lindo, né? Toda vez que me cabe esse ofício, obrigado pela confiança, pastor, e igreja, eu me lembro muito e gosto de falar das providências divinas. E uma das maiores providências, aliás, a maior providência que Deus concedeu para a humanidade foi a providência do sacrifício vicário de Cristo. Ali foi o tiro de misericórdia, né, irmãos? Aí, quando terminou o sacrifício, ele disse: está tudo consumado. Está tudo consumado. Ali começou uma nova história. Começou uma nova era, né? Estamos na era de Cristo, né? 2000 e poucos anos aí. Menos um pouquinho, né? 1900 e alguma coisa da morte de Cristo. O ano cristão, né? A era cristã. É fantástico. Aí quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos ali a providência que Jesus providenciou um jumentinho, né? Providenciou a casa de um cidadão lá, ide à casa do cidadão e fala com ele. O mestre mandou que você cedesse aí a sua casa para nós ministrar a Páscoa, comemorar a Páscoa, as providências divinas. Isso sem falar do Velho Testamento, né, irmãos? Grandes providências. E pela infinita graça e misericórdia do Senhor, Ele nos providenciou esse dia. Para mais uma vez nós reunimos. Eu creio que os que estão em casa estão focados neste momento também, né? Mesmo à distância, eu quero convidá-los todos. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Aí, irmãos, me vem na mente 1 milhão de coisas maravilhosas, né? Da providência divina. Glória a Deus. Então vamos em frente, né, irmãos? Você vai ser uma diaconisa e o outro diácono. O pastor vai ser diácono hoje. A Igreja Batista é assim, viu, irmãos? Aqui não tem senhor e mestre, né? Todos aqui são servos. Glória a Deus. Eu fico feliz quando eu estou cuidando da porta ali, irmãos. Eu tenho a oportunidade de receber todos, ser o primeiro a cumprimentá-los e falar para eles: sejam bem-vindos. É um trabalho maravilhoso. Então, irmãos, está aqui, né? Preparado o pão que Jesus disse. Está aqui o que nós falamos de vinho, né? Hoje os crentes não bebem vinho porque é pecado. Naquele tempo eles tomavam vinho. E vinho da melhor qualidade, aquele que Jesus fez questão de falar: olha, isso aqui é a semelhança mais clara que tem do meu sangue. Porque é pisado, né, irmão? Na época era pisado. E Jesus estava falando que ia ser pisado por nós. O pão também, né? A coisa que Ele preparou, que Ele escolheu para ser ministrado. O pão, para chegar a ser pão aqui, passa por um processo tão grande, né? Hoje ele passa por um moinho específico, né? E Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Fantástico. Mais uma vez eu quero dizer bem-vindo aos amigos, irmãos em Cristo Jesus.
Que satisfação. Participem conosco, por favor, viu? A mesa aqui é do Senhor, nós não fazemos... nós não dividimos aqui quem pode participar e quem não pode, porque a Bíblia diz que cada um examine-se a si mesmo. E os irmãos chegaram aqui como cristãos e nós temos que respeitá-los como cristãos, né? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. A minha tradução aqui é a linguagem de hoje, viu, irmãos? A gente vai ler em Lucas o que Jesus disse aqui quando estava ministrando a ceia. Ele disse aqui no capítulo 26 perdão, irmãos, Mateus capítulo 26, versículo 36, dizendo assim, 37, perdão. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeus. Aí ele começou a sentir uma grande aflição. Ô, irmão, perdão, estou lendo no lugar errado aqui, me desculpe. É versículo 26, irmãos. Se caso aí, me perdoem, os que estão nos acompanhando à distância. É capítulo 26 de Mateus e o versículo é 26 também, viu? Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu confirmo isso a vocês, que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Junto com a providência, irmãos, eu também, toda vez que eu passo por aqui, eu fico extasiado. Além da providência, Ele nos fez uma promessa. Vai ter um banquete especial para o povo de Deus. Lá no reino de meu Pai. Para ser bem específico, né, irmãos? Lá nos céus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor? Grande Deus, nosso Pai amoroso, estamos, Senhor Deus, nesta noite, diante do Senhor, ante a Tua bendita, santa e poderosa palavra. E agora, Deus, em observância a este mandamento, nós queremos consagrar, Senhor Deus, estes elementos. O pão que simboliza o corpo de Cristo e o vinho que simboliza o seu sangue vertido em nosso favor. Abençoa cada participante nesta noite, Senhor. Aqueles que estão presentes neste lugar, aqueles que estão de maneira remota, Deus, que sejam todos visitados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e que possam estar nesta noite conosco, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós consagramos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém.
Cada um pegue, irmãos, e espere uns pelos outros. Participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, diga pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida de graça recebi, por sua cruz a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Diga pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente Vamos colocar de pé. me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Diga impressionante. Impressionante é o seu amor. Diga me redimiu. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
Disse Jesus: tomai dele e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. E tendo ceado, tomou o vinho e disse: bebei dele todos, esse é o sangue da nova aliança. Participemos, irmãos, com muito prazer na presença do Senhor. Eventualmente ficou alguém sem pegar, irmãos? Perdão pelo atraso. Todos pegaram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Falemos com Deus neste momento, irmãos, agradecendo a Ele pela oportunidade maravilhosa. Vai ter um dia que vai ser a última ceia aqui na face da terra, irmãos. Aí a próxima os irmãos já sabem onde vai ser, né? No reino de Deus. Pai bendito e santo, nós te louvamos, porque o teu amor é grande demais, Senhor. A tua graça não se pode comparar. E se concretizou ali na cruz, na cruenta cruz. Ali o Senhor nos resgatou de uma vez por todas, e hoje somos os teus filhos. Conceda, Senhor, conceda da tua misericórdia a tua amada igreja na face da terra. Aos teus filhos presentes nesse momento aqui, aos teus filhos que estão participando à distância, Senhor, concede o teu amor e nos dá graça a cada dia para que a cada momento da nossa vida nós possamos chegar mais perto da cruz. Em nome de Jesus nós te louvamos, agradecidos por todas as bênçãos, e obrigado, Senhor, obrigado. Amém, queridos. Glória a Deus. Podem assentar, estamos terminando. Eu queria falar a todos nesse instante. Essa semana nós elaboramos uma pesquisa para ser respondida pelos irmãos da igreja em relação ao enfrentamento do momento, né, da crise, da pandemia, como é que cada um está se sentindo nesse momento, como tem lidado com isto. Então eu queria pedir, alguns irmãos já responderam, já devolveram, mas para que a pesquisa nos forneça os dados necessários, nós precisamos que todos os irmãos respondam. Então eu peço aos presentes aqui e também aos de casa, né, que ainda não responderam, por favor, nos enviem. Amanhã será feriado, você vai ter um tempo especial, então aproveite esse dia para estar nos respondendo, tá bom? Alguma coisa você porventura não entendeu, teve dificuldade em responder, se a dificuldade foi técnica em relação ao manuseio lá da mídia utilizada, entre em contato com o Nigel, ou com a Débora, ou com a Karen, e eles estarão te esclarecendo.
Se for alguma outra questão que você queira falar particularmente comigo, só me ligar também, que estarei ao seu dispor. Amém? Mas por favor, respondam, que nós precisamos desse resultado para direcionar algumas coisas. Amém? Obrigado aos nossos irmãos que estiveram conosco hoje. Vamos colocar de pé? Vamos encerrar agora? Ao encerramento, assim como você cumprimentou na chegada, despeça agora, ainda que, com toda a cerimônia que o rito nos impõe, protocolo, mas não deixe de despedir do seu irmão. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por este dia, pela mesa que o Senhor nos concedeu, pela comunhão, a Eucaristia. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor. E agora despede-nos, ó Deus, em paz. Continua, Senhor Deus, nos sustentando, nos dando livramento, ó Deus, nos guardando do mal, da enfermidade, da pestilência. Ó Deus amado, livra-nos, ó Deus. Nós te pedimos, sabendo que Tu és o Deus poderoso para nos guardar neste momento, Pai. E agora, Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Jesus Cristo, Filho amado, a doce comunhão do Espírito Santo, a sua unção, o seu consolo, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, aos que estão distantes, Pai, ó Deus, e muito especialmente sobre a vida do irmão Sérgio e a sua família, ó Deus, cujo pai faleceu esta semana, Deus, ó Deus, e também o seu pastor anterior, que veio a falecer no dia de ontem, Senhor. Meu Deus, que a todas essas famílias enlutadas, Teu Espírito Santo esteja levando o consolo, o conforto, acalmando, Deus, as mentes e os corações, Pai, que possam continuar firmes e confiantes no Senhor. Nós oramos pedindo isto, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Diga, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Exortava, olha, consolava, a palavra é mesmo, irmãos. Exortação, consolação, exortava a todos que com firmeza de coração, tá vendo? Exortar é isso, irmãos, colocar o camarada de pé, é levantar o ânimo do sujeito, é fazê-lo pensar positivamente, é fazê-lo sair dos embaraços, erguer o olhar, firmar os joelhos conjuntados e prosseguir em frente. E é o que ele fez, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor.